Olá, meus amigos, hoje para vocês um whisky brasileiro direto de Saquarema, Rio de Janeiro. Tô falando para vocês de Jandres Bourbon número 1. Cara, tem problema neste caso, até porque só pode ser chamado de Bourbon um whisky produzido em solo americano. Vamos conhecer o Jandres Bourbon, vamos saber tudo sobre isso, uma destilaria nova que está vindo pro Brasil. Vem comigo. Meus amigos, um produto direto de Saquarema, Rio de Janeiro, um produto da destilaria Jandres, um produto com somente 40% de teor alcoólico, um produto que uma garrafinha dessas custa R$35 e você pode comprar uma garrafa grande de 900 ml por apenas R$135. Então um valor bem acessível. Um Bourbon, que eu vou pegar minhas anotações aqui, é feito com 51% de milho maltado. E a parte mais interessante, gente, então precisa ter pelo menos 51% de milho realmente para ter o direito de ser chamado Bourbon lá nos Estados Unidos. No Brasil não se faz Bourbon. E 49% disso é produzido com cevada maltada. Não tem centeio, não tem outra coisa. É 51% de milho e 49% de cevada maltada. O resultado, já digo para vocês de antemão, não lembra um Bourbon, porque não deu para o milho se sobressair em cima da estrutura como um todo. E isso realmente fez com que esse produtinho ficasse bem diferente e bem interessante. Outro fato sobre o Jandres número 1 Bourbon é que a destilaria ali de Saquarema, ela está produzindo estes produtos já há mais de 2 anos e de acordo com a lei brasileira, tu precisa ter pelo menos 2 anos de maturação para ter o direito de chamar este produto de whisky. Reforçando a informação, o Bourbon tem controle de origem e com isso não pode ser produzido Bourbon em lugar nenhum do mundo que não seja nos Estados Unidos. E um fato bem legal sobre a produção de Bourbon nos Estados Unidos: 95% do Bourbon produzido nos Estados Unidos, ou seja, no mundo todo, porque para produzir Bourbon tem que ser lá dentro, é feito no estado do Kentucky. Um único estado produz 95% do Bourbon dos Estados Unidos inteiro. Lembrando que Bourbon não precisa ser feito no Kentucky ou no Tennessee. Bourbon ele pode ser feito em qualquer região do território americano. Vai ter o direito de ser chamado de Bourbon. Não teria direito de ser chamado de Tennessee se fosse feito fora do Tennessee. Mas o Bourbon pode ser feito na Califórnia, pode ser feito em qualquer outro lugar e por estar sendo feito, produzido nos Estados Unidos, tem o direito. O Bourbon, novamente friso, pelo menos 51% de milho e o resto que tu quiser, mas tem que ser maturado em barris virgens. Algo que a Jandres não tinha. Jandres não tinha barril virgem. Elas foram comprar first fill e tal, mas eu acho que eles nem têm ainda barril virgem. Então, mais um fato que faz com que ele não possa ser chamado Bourbon. Além de não ser produzido lá, também não foi utilizado barris virgens. Detalhe, eu já experimentei projetos de Bourbon sendo feitos no Brasil, que não podem levar o nome de Bourbon, porque foram feitos no Brasil. E, infelizmente, tá, gente, não fica parecido com o Bourbon americano. O Bourbon mais vagabundinho, sem vergonhinha americano, ele será mais Bourbon do que qualquer Bourbon que eu já vinha experimentar dentro do Brasil, produzido no Brasil, inclusive por empresas seríssimas. O grande problema é o seguinte: o nosso milho é diferente, totalmente diferente do milho deles. O milho deles é doce. Eles fazem metanol com o milho dele, porque tem alta... Nós fazemos metanol com cana-de-açúcar, alta produtividade. Eles fazem com milho, de tão doce que é o tal do milho dos caras, tá? Além do milho deles ser bem mais doce, tem a questão do barril virgem, que no Brasil custa uma fortuna. Nosso objetivo, gente, é avaliar o whisky. E para avaliar o whisky, a gente vai usar um copo de degustação de whisky, esse copo especial que eu ganhei do meu amigo Daniel. Daniel, obrigado! Daniel da Discover Whisky, tá? Discover Whisky é um perfil legal lá no Instagram. Cara, obrigado, copo de degustação que o Daniel fez,
que o Daniel personalizou e me mandou. Muito obrigado mesmo, Daniel, você é o cara. E quando a gente quer avaliar algo, a gente usa o copo certo, um copo de degustação e não essa coisa aqui, que foi feita para ser usada em drink, gente. Isso aqui nem nasceu para o whisky, sabiam? Isso aqui nasceu para drink. Daí o pessoal do whisky, na ausência de um copo legal, acabou adotando este cara para beber lá o whisky com gelo. Para uma avaliação não serve, definitivamente não serve, e o copo certo para ter uma base amplia em 60% a percepção da bebida. Então isso aqui não serve. O que tu faz com isso? É o 10º que eu vou fazer isso, tu faz isso aqui, ó. Ah, Cacilda. É isso que tu faz, porque para avaliar tu usa a ferramenta certa. É igual você pegar e abrir um buraco na terra, com um lápis. Não dá, cara, precisa de uma enxada. Pra gente fazer a avaliação precisa da ferramenta certa, tá bom? Jandres, pra vocês, Bourbon, que não podia ser chamado de Bourbon, que chegou aí no mercado brasileiro. Pessoal, vamos à avaliação. Este produto, ele é filtrado. Depois de produzido, assim como o Jack Daniels, tá? Eles pegam o New Make, destilado prontinho, sem maturação, e eles passam por um filtro de carvão ativado de coco. A Jack Daniels filtra o whisky deles em carvão de bordo. Eles estão filtrando em carvão de coco. Resultado, dá um gostão violento de óleo de coco para o produto. Muito legal e parece artificial, tá? Mas não é, é porque eles filtram em carvão ativado de coco. Louco, processo totalmente diferente. Eles têm uma indústria que trabalha com esse carvão ativado, eles usaram o processo para produzir o whisky deles. E eles usam isso também para o single malt deles, gente. Dá uma mega de uma diferença, eu vou falar sobre isso na avaliação. Ocularmente, um whisky que tem um cobre fechado, na verdade tem um caramelo fechado, puxado ao dourado, e ele está com algumas partículas de suspensão e um pouquinho turvo. Quer dizer, faltou o que? Faltou então uma filtragem melhor. Thierry, estar turvo então tá estragado? Não, gente, por favor. Significa que tá com partículas em suspensão do whisky. Ao não ser filtrado, ele vai preservar mais do barril, cara. Não é sujeira, não é isso, entendeu? Isso aqui é o que a gente busca. Tanto é que existe uma categoria de whisky que na Escócia, que o pessoal chama de hand fill, quer dizer, envasado à mão, tá? Porque o que acontece, o pessoal deseja isso, a sujeira do barril é néctar. O pessoal filtra, e às vezes eles filtram, inclusive, baixando a temperatura para tirar até os óleos do whisky, para que ele não fique opaco em baixa temperatura, para que ele não fique turvo em baixa temperatura. Ao fazer isso, eles também acabam tirando um pouquinho do sabor do whisky, do DNA do whisky, do gostoso do whisky. E um whisky abaixo de 46% obrigatoriamente tem que ser filtrado para não ficar turvo. Esse só tem 40%, está turvo por causa da falta da filtragem. Não depõe conta, tá bom? Ele tem uma untuosidade mediana, certo? Vamos para o olfato para vocês. Pessoal, no olfato, a primeira coisa, definitivamente não aparenta ser um bourbon. Nenhum bourbon que eu bebi na vida tem essas nuances. Vamos começar por aí. Segundo ponto, a filtragem no carvão ativado de coco traz para ele sim notas que lembra óleo de coco. Quem cozinha com óleo de coco, eu já cozinhei no passado, traz essas nuances. E são bem perceptíveis. Além desse fato, parece que ele é maturado em carvalho europeu. Por quê? Porque ele tem notas de chocolate, ele tem notas de especiaria, ele tem tâmaras, ele tem umas nuances que vão para o carvalho europeu. E ele, por ter muito pouco milho na composição e por resto é pura cevada maltada, certo? Que é uma das matérias-primas mais nobres que existe. Ele não tem cheiro de milho, ele não tem gosto de milho, ele não lembra um bourbon. Ele simplesmente não lembra um bourbon. Por não ser maturado em barril virgem, ele também nem tem aquele toffee, aquele caramelão pesado, aquele caramelo de pudim pesado, também não tem, mas ele é bem doce. Ele tem um pouquinho de figo também, e ele também tem uma característica que é interessante, que ele lembra de longe um whisky Lamas. Então ele tem aquela pegadinha artesanal, e nesse caso tu também sente um pouquinho de um miolo de pão, um pouquinho de notas de fermento tu sente aqui. Pessoal, ele é um whisky que
Como bourbon é um excelente licor, em outras palavras, tá? Como bourbon, nada lembra um bourbon. Eu chamaria, certo, de whisky à base de milho, ao estilo bourbon, mas eu acho que chamaria de whisky à base de milho. Talvez eu chamaria assim este produto. Ele é um pouco rebelde no olfato, ele é jovem, tem 2 anos de maturação. E não é ruim, gente, não é ruim, ele é diferentão, não é ruim, é rebelde. Tem uma nuance que remete a algo artificial, remete a um adoçante, mas é por causa dessa filtragem em carvão ativado de coco. É por isso, não é porque tem algo artificial aqui dentro, pelo menos eles juram de pé junto que não tem algo artificial. Então tudo certo. Notas de paladar para vocês. O bourbon, que não pode ser chamado de bourbon, Jandres número 1. Zlantiva. Pessoal, no paladar você consegue pegar um pouquinho mais do milho do que no olfato. A relação um pouco nasal é perfeita. Só que eu sinto falta de um pouquinho mais de percentual alcoólico. Ele é meio ralo no paladar, ele é meio aguado no paladar. Ele tem uma densidade também um pouco aguada no paladar. Fruto dos 40% alcoólico. Nenhum uísque do mundo, seja nos Estados Unidos, seja na Escócia, nasce com 40% alcoólico, tá, gente? Para chegar a 40% eles jogam água, porque o uísque é maturado, ele vai pro barril para ter uma base 63. Eles jogam água para poder ampliar a quantidade de uísque, ampliar o faturamento da empresa e também deixar um pouco mais aberto, um pouco mais gentil para o paladar de quem está bebendo, tá? Porém, esse aqui está diluído até o limite do que pode ser chamado de uísque para a lei escocesa e americana. A lei brasileira permitiria eles diluírem ainda mais, chegando a 38% alcoólico. Aí o que já está aguado ia ficar assim afogado, em outras palavras. No paladar, uma excelente relação um pouco nasal, com especiaria, com o coco velho mandando ver, esse sabor de óleo de coco claríssimo. Também continua me arrebentando no paladar. Whisky maturado em carvalho europeu, cara, que é uma coisa muito louca. Então ele tem o chocolate, ele tem a especiaria, ele tem as tâmaras, ele tem as passas, ele tem as frutas secas aqui dentro, que é intrigante esse fato. Não tem um pouquinho mais no milho, tem, mas não tem a pegada do milho. Além disso, ele tem umas notas que me lembram uns chás à base de maçã e canela. Então ele tem uma canela aqui, é puro um chá de maçã e canela. Se você já tomou, saiba que vai sentir muito disso aqui dentro também. Amadeirado, boa potência, boa entrega, mas eu tenho que frisar, não lembra nada um bourbon. Pouco rebelde, pouco alcoólico, pouco pinicante na boca, também, mas é R$135 uma garrafa. Uma experiência diferente. Finalização para vocês, Jandres, número 1, tido como bourbon. Zlantiva. Finaliza. Picante, madeirado, doce, mediano, com notas de sabonete. E diferente. É bem diferente. É bem diferente. É uma coisa muito louca. E se não tem nada artificial aqui dentro, e se realmente é essa coisa estranha, louca, que dá esse sabonete, que dá esse óleo de coco, lembra bastante mesmo, tá, gente? Um sabão de coco, às vezes, sabe? Mas não é uma coisa que te remete e te dá uma repulsa. Uma coisa artificial, tô comendo o sabonete, vou passar mal. Não! Lembra mais um óleo de coco quando você frita, quando você come o óleo de coco, tá? Então é uma coisa que não espanta o teu paladar aonde você acha que é artificial e vai te fazer mal. É uma coisa que complementa a experiência e tu fala assim, que coisa mais louca. É diferente, é estranho, é interessante se você busca algo diferente, porque você está evoluindo no mundo whisky, você quer novas experiências. É uma experiência definitivamente nova para ti, assim como foi para mim. E além desse fato, é um whisky barato, que daqui a pouco entra no mercado com mais força e faz acontecer. Não tem mais muito o que falar sobre ele. Se você gostou do review, aí sim eu conto com o teu like, com o teu compartilhamento para ajudar esse canal a continuar produzindo conteúdo. E eu conto principalmente com você dentro dos grupos de promoção. Não é por mim, é por você. Porque tu vai comprar um whisky melhor, mais barato, pagando menos. É uma ação social que a gente faz para te ajudar a beber melhor, tá bom? Grandioso abraço e até o próximo vídeo. Fui!